Eu tenho o prazer de receber a doutora Amanda Mualen. Ela é médica cardiologista. Doutora, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Sempre bom estar aqui com vocês. Doutora, doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo, é isso? Principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo hoje. Tem estatísticas que falam que cerca de 1/3 de todas as mortes que acontecem são relacionadas às doenças cardiovasculares. Elas são silenciosas, preveníveis. O que dá para dizer sobre? Doenças cardiovasculares, então, são todas as doenças que acometem tanto os vasos sanguíneos quanto o coração. Então, um AVC é considerado uma doença cardiovascular, um infarto é considerado uma doença cardiovascular. A grande maioria delas é prevenível, né? A gente fala que são 2 tipos de fatores, os fatores de risco modificáveis e os não modificáveis. Não modificáveis são aqueles genética, que você já nasceu com ela, não tem como você trocar, e a idade. Conforme a gente vai avançando, a gente tem um risco maior de desenvolvimento. Mas existem diversos outros fatores que são completamente modificáveis. Obesidade, sedentarismo, cigarro, hipertensão, diabetes, são todos fatores que a gente consegue modificar. Então, embora às vezes você tenha uma genética favorável, eu falo que hoje a genética não é uma sentença. Você consegue controlar muito bem os demais fatores de modo que você possa não apresentar aquela doença ao longo da sua vida. E para isso a gente precisa de exames, de um suporte médico. Muito se fala sobre a prática de atividade física e muitas vezes a notícia da morte da pessoa vem porque exagerou na atividade física ou porque fez uma atividade física muito intensa sem, né? Depois é que a gente fica sabendo, tinha um problema, não sabia. A idade varia muito, chama muita atenção quando a pessoa é jovem, né? Muito se fala dos atletas, mas os atletas têm um suporte diferenciado, acredito, né? E aí fica ruim para o atleta de fim de semana, né? É que, na verdade, quando a gente fala de doenças que acontecem no paciente muito jovem, geralmente são aquelas doenças que são de origem genética mesmo, são aquelas doença ritmogênica, o paciente ele nasceu com algum problema na anatomia do coração que favorece aquela doença, ou com uma genética, igual a gente falou na última vez que eu estive por aqui, que a gente falou da hipercolesterolemia familiar, ele nasceu com uma doença genética do colesterol, de tal modo que ele tem um colesterol exageradamente elevado, e aí ele tem uma chance maior de desenvolvimento de doença precoce. Mas na fase adulta, essas doenças, elas estão mais relacionadas ao estilo de vida, né? Então, na fase mais precoce, a gente fala mais de uma questão genética, na fase mais avançada de vida, a gente fala mais de questões adquiridas ao longo da vida, né? A importância mesmo, você falou de ter um piripaque, começar a fazer, né, uma atividade física e ter algum desfecho que não seja favorável, sempre o ideal é que você tenha um acompanhamento regular, que você esteja periodicamente passando em consultas, investigando, avaliando os seus riscos, porque às vezes, embora o paciente acredite que ele não tenha um risco, ele tem aquele risco oculto que às vezes não é fácil de identificar. Por exemplo, se na família tem uma história de morte súbita, automaticamente esse paciente tem uma chance maior também. Então, a gente precisa, não necessariamente ele tem alguma doença, mas se ele tem uma história de morte súbita, eu preciso pelo menos avaliá-lo com carinho ali para a gente ter certeza de que não tem nenhum fator adicional, né? Não tem nenhum risco adicional. Então, assim, eu falo que atividade física hoje, não existe nenhuma medicação que compare ao benefício que a atividade física tem em termos de redução de mortalidade por qualquer causa. Então, eu brinco com os pacientes no consultório que às vezes, por exemplo, você foi atropelado na rua. Quanto mais forte o seu corpo maior a sua chance de sobrevivência. Independente se você for atropelado, se você sofreu uma queda, se você é um idoso e fraturou um fêmur, e fora para todas as outras doenças que são preveníveis, né? Então, assim, a atividade física é recomendado sim, a gente incentiva a prática, mas é aquela história, se você vai fazer em atividade física numa intensidade baixa, você pode começar, mas é sempre bacana dar uma olhada ali naquele risco cardiovascular para a gente não aumentar risco em vez de reduzi-lo, né? Para isso, uma consulta com um cardiologista. Exames são necessários?
Olha, eu falo sempre que exames são complementares. Exame por si só, ele não resolve problemas nenhum. E quando você não conhece a história clínica por trás do exame, você não consegue julgar aquele resultado do exame, né? Então, até a referência dos exames laboratoriais, eu não sei se, acho que é uma informação que não é todo mundo que sabe. Quando o laboratório coloca lá, por exemplo, o resultado do colesterol é de X a Y, né? Ele tem ali a referência que é considerada normal. Esse valor de referência, ele adquire através da testagem de milhares de pessoas, ele preenche um questionário de saúde, então ele considera as pessoas que não têm saúde geralmente ficam nessa média. E ele coloca aquela média como uma média normal. Mas aquela média precisa ser um pouco, né? Não dá pra gente falar assim, tá dentro do verdinho, tá ótimo, não preciso nem retornar no médico para ele olhar. Porque se for simplesmente para olhar se encaixou na referência ou não, você não precisa de mais ninguém. Então, todo tem um contexto. É igual, por exemplo, os níveis de colesterol. Hoje, a gente tem metas terapêuticas dependendo do risco cardiovascular do paciente. É um paciente que já infartou, as metas dele são mais baixas. Então, dá para individualizar. Completamente. Esses resultados. Ele já infartou níveis mais baixos. Ele tem só uma história familiar, ali é intermediário. Ele é diabético, hipertenso. E quanto mais problemas ele soma, quanto mais fatores de risco ele soma, menores os níveis que a gente pretende deixar. Então, precisa ser... Não adianta só o exame, não adianta só a história. Acho que um vem complementando o outro. É por isso que a gente chama de exames complementares. Tá. Tem alguma idade que, depois dessa idade, vai ter que fazer um teste ergométrico, um eletro, um ecocardiograma, ou não é por idade, é através dessa individualização? Justamente, não é por idade que a gente indica. Até meu marido, que é engenheiro, ele fala, não, mas tem que ter um número. Não é bem assim que funciona. A gente precisa individualizar, a pessoa é pessoa, né? Um paciente de muito alto risco, os níveis pressóricos estão descontrolados, o diabetes está mal controlado, o colesterol está alto, eu preciso ter esse paciente mais próximo de mim. Às vezes eu falo, olha, retorno mensal até a gente conseguir compensar, e depois a gente passa para de 6 em 6 meses, e aí vai para ano e ano, dependendo de como compensou ou não aqueles fatores de risco. Agora, é um paciente jovem, ele fez um check-up ali, uma bateria de exame super completa, ele está bem, é ativo, pratica atividade física, ele está bem, eu não preciso falar para ele voltar obrigatoriamente de 6 em 6 meses ou de ano em ano. Ele tudo bem se ele voltar a cada 2 anos, por exemplo. Mas eu sempre converso no sentido de, aconteceu alguma coisa, teve algum sintoma, parou no hospital porque internou, teve alguma dor que você não sentia, ou mudou, por exemplo, antes eu pesava 50 quilos, agora eu comecei a trabalhar, minha vida bagunçou, minha rotina tá... Eu ganhei peso, eu tô com 70. Não, peraí, vamos reavaliar, vamos dar uma olhada novamente. Então, não tem como eu colocar todo mundo num único saco, sabe? Eu preciso individualizar um e outro para a gente entender ali o que a gente vai precisar de mais atenção, de mais cuidados, enfim. Legal. Muita gente se surpreende quando eu falo isso, tem muita gente jovem que se submete até cirurgias plásticas, estéticas mesmo, e o médico pede avaliação com o cardiologista, né, para saber risco cirúrgico e, dependendo da cirurgia, alguns exames. A pessoa estava bem, ótima, jovem e acaba, de repente, não é algo que vai tirar a pessoa da cirurgia, né? Vai fazer, mas acaba descobrindo coisas que a pessoa simplesmente não ia saber se não fizesse aquele tipo de abordagem. Né? É bem comum isso acontecer. Eu falo que a avaliação de risco cirúrgico, isso é uma analogia que eu faço no consultório, né? A minha ideia não é dizer se essa pessoa precisa ou não operar. Por exemplo, eu resolvi fazer uma cirurgia de mama, vou lá reduzir, aumentar, enfim. Uma estética. Eu não vou dizer se você tem ou não que operar, não cabe a mim julgar, né? Você, junto com o cirurgião plástico, esclareceu as dúvidas, acha que é pertinente, que o resultado vai ficar o que você está esperando, beleza, vamos seguir. A ideia da avaliação cardiológica, eu brinco que é assim, escolhemos atravessar a rua. Vamos fazer isso com o semáforo fechado, na faixa de pedestre, em segurança, porque se a ideia é ficar melhor do que eu já estou, eu não vou aumentar o meu risco por isso, né? Então, eu vou sempre julgar os riscos, estabilizar, e a ideia do cardiologista, muita gente tem medo de ir ao cardiologista
cardiologista ele fala, isso está proibido, né? Não é isso. A ideia é eu falar, não, vamos ajustar isso aqui primeiro, isso aqui, por exemplo, uma pressão está muito mal controlada, vamos ajustar essa pressão de tal modo que você faça essa cirurgia em segurança, de tal modo que não vai ser um impeditivo, por exemplo, de repente vou colocar um remédio, te reavaliar em 2, 3, 4 semanas, a pressão ficou bem controlada, você já está assintomático, vai seguir, vai fazer o procedimento. Então, não é proibir o procedimento, né? É mais num fator de vamos reduzir os riscos de complicar ao longo da cirurgia, entende? Você me falou até de a pessoa descobrir de repente, né? Isso. Nossa, de repente ela descobriu que tem alguma coisa. Você sabe um local que é muito comum um paciente ser triado e aparecer nos consultórios do cardiologista, que é uma coisa que eu vejo muito, é exame admissional, demissional ou periódico. Ele, de repente, por algum motivo, passou, estava ótimo, estava trabalhando, e aí mediu, a pressão estava alta, aí de repente fez alguns exames e estava alto, e aí direcionam para o cardiologista. Eu acho que assim, toda e qualquer doença que aumenta o risco cardiovascular, o quanto antes a gente cuidar dela, melhor. Tá, pressão alta, então, aumenta o risco de doença cardiovascular. Aumenta. E é muito comum essa doença, e silenciosa. Muito comum e silenciosa. Pressão alta nada mais é do que a força que o seu coração está fazendo para bombear o sangue à distância, né? Então, quanto mais força ele faz, mais forte ele bombeia esse sangue, mais o número a gente consegue ver elevado ali no manguito na hora que eu faço a aferição. Muitos fatores influenciam esse controle de pressão. E, inclusive, pacientes que já colocaram mapa, eles conseguem ver que a pressão, ela não é, muitas vezes ela não é a mesma. Mapa é aquele aparelhinho que fica 24 horas medindo a pressão, que até alguém comentou comigo nos bastidores, é aquele aparelho muito chato, porque toda hora aperta. Ele é chatinho mesmo. Ele vai aferindo a né? pressão, né? Ele vai aferindo ao longo do dia. Então, se você, de repente, pegar o aparelhinho e olhar, muitas vezes você vai ver que a pressão, você mediu há meia hora atrás, ela está diferente da outra, e está diferente da outra. Ela varia mesmo ao longo do dia. Então, por exemplo, se você passou por um estresse físico, emocional, você libera uma carga de adrenalina, isso contrai um pouquinho os vasos do coração. Pressão aumenta. Eu estou relaxado, eu estou dormindo, eu estou no momento descansado, a pressão cai. Então, ela oscila ao longo do dia. Para eu falar que o paciente é hipertenso, então, eu preciso ter mais de 20% das pressões elevadas ao longo de 24 horas. Então, não é uma única medição, sabe? Porque, às vezes, a pessoa parou num pronto-socorro porque estava passando por um estresse, estava com uma dor muito importante, a pressão estava lá em cima. E aí ela vem achando que ela é hipertensa e muitas vezes não é, foi só naquele evento isolado. É lógico que liga um alarme, eu falo, opa, deixa eu dar uma olhada, mas não é um diagnóstico definitivo, né? Então eu preciso, no consultório, por exemplo, pelo menos de 2 medições feitas de maneira correta, por um profissional adequado, com o aparelho calibrado, para eu poder então falar em momentos diferentes, para então eu falar, beleza, esse paciente de fato é hipertenso, né? Ou é lógico, se ele chegou no consultório com uma pressão de 200 por 150, um nível muito alto, você falar, realmente, para chegar nesses níveis ele já deve ser hipertenso de base. Ou quando os exames já demonstram complicações relacionadas à pressão alta, aí eu já posso falar que ele é hipertenso. Mas caso contrário, oscilações de pressão vão acontecer ao longo do dia, né? Isso é completamente normal e esperado. Você falou do mapa, então, que é um exame também individualizado para pedir. E o Holter? O Holter, ele é um aparelhinho que também fica 24 horas instalado, mas ele fica medindo os batimentos cardíacos. Outra função. Outra função. Então, o Holter, ele vai investigar se o paciente tem alguma arritmia, alguma deficiência da condução do estímulo elétrico do coração, de repente indicar um marca-passo, ou indicar uma ablação cirúrgica, ou detectar uma arritmia. Ele serve mais para aqueles pacientes, por exemplo, que vêm ao consultório e falam assim, eu estou com muita palpitação, meu coração está acelerando muito. E aí, às vezes, ele passou num pronto-socorro e falaram assim, é ansiedade, é estresse. Eu brinco que antes de eu provar, eu provo que não, antes de eu falar porque no final das contas o estresse e a ansiedade podem desencadear isso? Podem, mas é um critério de exclusão, né? Perfeito. Eu excluo os demais. O mais grave, né? Exato, e aí eu falo, beleza, tá, pode ser que seja uma ansiedade, né? Então, ele serve mais neste contexto, para a gente investigar batimentos anormais. E aí, enquanto o mapa, ele serve para a gente investigar a pressão. Certo? Das doenças cardiovasculares, o que mais mata é infarto? Infarto. Infarto é a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo hoje. E dá para falar... a gente, perguntar para qualquer pessoa, a gente sabe falar os sintomas clássicos de infarto, né?
Relembra pra gente? Relembra aquilo que a gente pode achar que é, de repente, uma outra coisa e, na verdade, pode ser infarto. É fácil da pessoa que está passando mal conseguir ter esse insight de preciso de ajuda. E quanto tempo a pessoa tem, né? É e não é. Eu brinco que é uma máxima que eu falo para todos os pacientes. Nem todo infarto manifesta com dor torácica. E nem toda dor torácica é um infarto. Então, a gente precisa partir desse ponto. Mulheres que são mais tolerantes à dor de uma maneira geral, idosos que às vezes eles não relatam muito bem a dor, eles têm menor sensibilidade, pacientes que são dialíticos e pacientes que são diabéticos, eles têm geralmente manifestações atípicas. Essas são as classes de pessoas que a gente geralmente redobra a atenção. Porque eles nem sempre e na maioria das vezes não vão manifestar com a dor torácica. Dialíticos? Doença renal crônica dialítica. Tá, aquele paciente que faz diálise, que faz algum programa de hemodiálise. Então, esses 4 pacientes são classes que eles não necessariamente vão manifestar com dor torácica e muito provavelmente não vão. São aqueles que manifestam mais com sintomas atípicos, né? Então, são pacientes que vão manifestar, às vezes, com uma falta de ar de início súbito, um cansaço aos esforços que antes ele fazia com facilidade. Então, por exemplo, eu sempre subi essa ladeira da minha casa tranquilo, agora no meio da ladeira eu já estou ficando extremamente ofegante. Às vezes ele começa a ter, ele acorda de madrugada porque ele está com aquela sensação de que tá faltando ar, tá com dificuldade de puxar o ar. Às vezes ele vai manifestar com náuseas, vômitos. É comum também que o paciente às vezes reclame que está com dor no estômago. A comida não digeriu bem, não caiu bem. São sintomas que eu tinha um professor que, durante a minha residência, falava que do nariz para baixo, do umbigo para cima, até que se prova o contrário. Chegou no pronto-socorro, eu vou olhar o coração. Pelo menos para eu falar, não é. Descartar o infarto, né? Agora, se a gente nariz para baixo? Nariz para baixo, umbigo para cima, eu vou pelo menos dar aquela... é um paciente de 20 anos, eu pelo menos vou olhar e falar assim, não. Não é. O risco dele é baixo, não tem histórico, não tem nada, é ativo, mas você dá aquela... pelo menos tem que passar pela cabeça de quem está fazendo o atendimento assim. Será que é coração? Mesmo para que seja para ele falar, não é. Mas agora, se a gente for falar de sintomas clássicos, que todo mundo conhece, é aquela dor no peito, geralmente do tipo opressão. O paciente, é muito comum que ou ele ponha a mão e fale, tá doendo muito, é um sinal que a gente chama laseg, né? Quando ele vem com a mão, até encurvando o tórax, falando que tá com a dor naquela região do peito. Ou ele descreve como se alguém estivesse pisando, nossa, parece que tem um peso, parece que tem alguém pisando. Essa dor, ela pode irradiar para a mandíbula, pescoço, para as costas. Ela pode vir acompanhada de palidez cutânea, sudorese, mãos geladas. Às vezes ela vem acompanhada de náuseas, mas são os sintomas. E outra coisa que é um fator que às vezes a gente consegue identificar bem, que a gente fala que é típico, é quando piora com o esforço. Então, quando ele faz algum esforço, que aquele coração precisa receber mais oxigênio, ele piora a dor e na hora que ele relaxa, ele descansa, geralmente a dor melhora. Então, pelas características da dor, a gente já chegou no pronto-socorro, tá com algum sintoma, a gente já fala assim, probabilidade alta, probabilidade baixa. Não que a gente descarte só na história, mas a história ela já dá pra gente ali é provável que seja? Não, esse aqui é pouco provável que seja. A gente já consegue fazer uma identificação inicial. E esse infarto pode ser um acaso ou ele é sempre por um entupimento ali? Tá. Antigamente, até algum tempo atrás, se eu não me engano, 4 anos atrás, a gente falava que infarto era quando tinha obstrução do fluxo no vaso sanguíneo, né? Hoje, a classificação nova de infarto, ela descreve infarto como alguns tipos, né? Então, infarto tipo 1 é o infarto clássico, quando tem obstrução do fluxo sanguíneo, que está diminuindo a irrigação do sangue ali. A gente tem infartos relacionados a desbalanço de oferta e consumo. O que eu quero dizer com desbalanço de oferta e consumo? O coração está recebendo menos sangue do que ele deveria para executar as funções dele. Isso acontece, por exemplo, numa arritmia. O coração está batendo a 250 por hora, 220, 230. O coração está tão acelerado que para suprir todos aqueles batimentos, ele precisa receber mais oxigênio. E aí ele não está recebendo adequado. Ou seja, o vaso sanguíneo não é o problema. O problema é que ele está batendo numa frequência muito alta. Ou quando a pressão está muito elevada, também a gente considera como infarto tipo 2, né, que é desbalanço ali da oferta e consumo. É o mesmo mecanismo da arritmia. A gente tem infartos relacionados a
pós-angioplastia, então eu coloquei um stent ali, aquela região do coração, em algum momento ali ela ficou com algum grauzinho de, não é obstrução, é que eu manipulei aquela região e naquele determinado momento o coração sofreu um pouquinho. Por um período seria, né? Por minutos, né? Tá. Eu considero infarto um tipo de infarto também, aqueles infartos relacionados à cirurgia cardíaca. Então, eu abri o tórax do paciente, estou manipulando o coração, aquele coração. Então, hoje a gente fala que infarto é qualquer tipo de coisa que cause sofrimento ao coração. Tá? O infarto clássico, que todo mundo conhece, é a obstrução do vaso, mas não é só esse tipo que existe hoje. Então, não necessariamente todo infarto tem que ter um cateterismo, precisa de um exame complementar. Tudo vai depender da causa, da qual a maior probabilidade, quem é esse paciente, quais são os riscos que ele tem, o que os exames demonstraram pra gente. Então, até brinco que todo mundo fala, mas as máquinas vão substituir. Eu falei, não tem como a gente programar uma máquina para entender todos esses pormenores de cada um dos pacientes, para a gente poder saber exatamente o que ele sentiu, o que ele pensou, quem é ele, qual o histórico, o que tem por trás, o que os resultados vieram, para compilar essa informação e a gente poder tomar a melhor conduta e dar o próximo passo nessa investigação e tratamento. Né? Legal. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, por favor? A pergunta chega através do nosso WhatsApp, pergunta do Gilberto aqui de São Paulo. Boa tarde a todos. Doutora, tenho 63 anos e nos meus exames de rotina coloquei o mapa e foi detectado pressão alta. O cardiologista prescreveu medicamentos. Esse processo é reversível? Pressão alta não tem cura? Então, pode reverter ou não tem cura? Obrigada, Gilberto, pela sua pergunta. Então, vamos lá, Gilberto. Pressão alta, toda vez que a gente está diante de uma pressão alta, a gente pode ter, ela pode ser primária, ela pode ser aquela pressão que aconteceu com uma causa não identificada, ou ela pode ser secundária a algum outro fator. Então, por exemplo, se você tem uma tireoide desregulada que está alterando o seu metabolismo e isso está influenciando a sua pressão, à medida que você controla a tireoide, você reduz essa pressão. Se você tem uma apneia obstrutiva do sono, o que é a apneia obstrutiva do sono? Quando você ronca muito e tem microdespertares à noite. Então, isso acontece que cada vez que você acorda no meio da noite, você libera cortisol, mesmo que você não perceba que você está despertando, é aquele paciente que ronca e, de repente, acorda sufocado ali no próprio ronco. Geralmente, quem conta é o familiar, né? Ai, doutor, ele ronca muito, ele não dorme bem à noite. Então, à medida que você trata a apneia do sono, você pode reverter essa pressão. Se você tem, por exemplo, algum vaso renal que está obstruído, isso é a causa da pressão alta. Se você trata o vaso renal, você pode ter reversão da pressão. Outro fator que muita gente não leva em consideração é a hiperinsulinemia. Então, o paciente que é obeso e ele tem uma insulina muito aumentada, essa insulina, dentre outras coisas, ela atua no rim e causa uma maior retenção de água e sal. Se o paciente tem uma maior retenção de água e sal, ele está mais edemaciado e ele tem uma chance maior de pressão alta. Então, é comum, por exemplo, que você vê pacientes que eram obesos e aí emagreceram ou fizeram bariátrica, usaram medicação ou controlaram este fator que é a obesidade e reverteram a pressão alta. Então, assim, pressão alta não é sentença. A gente precisa investigar se tem algum outro fator relacionado a essa pressão e, se tiver algum fator, tratá-lo de maneira que a gente, às vezes, consegue, sim, reverter essa pressão alta. Última perguntinha, 1 minuto e uma pergunta. Vamos lá, ajudar quem está em casa. Pergunta da Dora Gomes. Olá, boa tarde. Fui fazer exames cardiológicos para operar catarata. No ecocardiograma deu estenose aórtica importante, com fluxo normal e baixo gradiente. Ela passa a numeração que a doutora consegue ler daí? SAP de 39, né? Ela não me liberou para fazer a cirurgia e disse que preciso trocar a válvula antes de fazer a cirurgia da catarata. Obrigada, Dora, pela sua pergunta. Gente, essa é uma pergunta um pouco complexa, porque eu vou precisar individualizar um pouquinho, mas vamos pensar que o nosso coração... Eu vou fazer uma analogia para você entender o que é a válvula e por que a gente precisa tratar ela primeiro, tá? O nosso coração, ele é um músculo, é uma bombinha, né? E conforme eu aperto o coração, deveria ir sangue para os dois lados. É a mesma coisa de você pegar uma bexiga e apertar no meio, e ela tá cheia de água, e escapar água para os dois lados.
O que garante que esse fluxo vai seguir numa única direção são as válvulas. Então, as válvulas, elas vêm, fecham uma portinha e garante que na hora que o coração apertou, o sangue seguiu numa única direção, tá? Quando essa válvula ela não funciona de maneira adequada, o fluxo ele começa a ir para frente e para trás e o retorno de sangue está acontecendo de maneira que pode prejudicar outras coisas também, né? O primeiro fator que pode ter prejuízo é o próprio coração, porque o coração começa a crescer e aumentar de tamanho porque ele está recebendo o sangue que deveria ter sido ejetado e não foi, e ele está recebendo o sangue que está retornando, né? Então, o coração pode aumentar de tamanho e fazer uma insuficiência cardíaca, a gente pode ter edema pulmonar, porque o pulmãozinho ali está mandando, o sangue está passando pelo pulmão para chegar no coração e não está conseguindo escoar, né? Então, o coração também, o pulmãozinho também congestiona. Então, assim, de fato, é uma doença. Não é que ela vai te proibir de fazer a catarata, mas é um problema que eu preciso cuidar desse coração antes de fazer a catarata. Porque a cirurgia de catarata, por menor que seja, ela vai te gerar um estresse muito grande e isso pode te colocar em risco de complicação ali no procedimento cirúrgico da catarata, tá? Então, assim, teoricamente, vai fazer, mas vamos resolver esse problema do coração primeiro. Por isso que é importante fazer os exames direitinho, conforme solicitado, né? Exatamente. Pelo médico. O Instagram da doutora, @AmandaMoalen, @AmandaMoalen. E o telefone WhatsApp é 11 9 9753 1000. 11 9 9753 1000, do jeitinho que tá escrito aí na sua tela. Doutora, obrigada. Volte sempre, eu adoro aprender com você. Muito obrigada, fico à disposição. Obrigada, viu?